Olá, eu sou a Beatriz e essa é mais uma aula sobre teoria da relatividade especial. Nessa aula, a gente vai aplicar os conceitos que a gente aprendeu sobre energia relativística para resolver alguns exercícios. O primeiro exercício diz o seguinte: qual partícula possui maior energia total? Um próton com energia cinética de 1 MeV ou um elétron com energia cinética de 100 MeVs? Lembrando que essa unidade de energia MeV significa mega elétron-volt, ou seja, 10 a 6 elétron-volts, e que 1 elétron-volt é igual a 1,602 vezes 10 a menos 19 joules. Bom, para resolver esse problema, a gente vai se lembrar aqui da expressão que a gente aprendeu para a energia total. A energia total vai ser igual à energia de repouso mais a energia cinética, onde a energia de repouso é dada pelo produto da massa de repouso m0 vezes c ao quadrado. Nesse exercício e nos outros exercícios que a gente vai resolver nessa aula e na próxima, a gente vai desprezar a energia potencial. A gente vai imaginar que a energia potencial de todas as partículas e objetos envolvidos é nula. Bom, então, desprezando a energia potencial, a energia total vai ser simplesmente a soma da energia de repouso com a energia cinética. A gente tem, o enunciado dá para a gente a energia cinética de cada uma dessas partículas, do próton e do elétron. Então, a gente precisa calcular a energia de repouso para calcular a energia total. Para o próton, a massa de repouso no Sistema Internacional em quilogramas é 1,673 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Se a gente utilizar, então, a expressão para calcular a energia de repouso, ou seja, multiplicar essa massa de repouso por c ao quadrado, a gente vai obter que a energia de repouso do próton é de aproximadamente 1,5 vezes 10 a menos 10 joules. Usando essa expressão para converter para elétron-volts, a gente vai obter, então, que a energia de repouso do próton é de aproximadamente 938 megaeletron-volts, 938 MeVs. Portanto, se esse próton já tinha uma energia cinética de 1 MeV, a energia total dele vai ser 938 mais 1 MeV vai ser de 939 MeVs. Para o elétron, a massa de repouso é bem menor do que a massa de repouso do próton. Nota que a massa de repouso do próton é da ordem de 10 a menos 27 kg e a massa de repouso do elétron é igual a 9,11 vezes 10 a menos 31 kg, ou seja, é da ordem de 10 a menos 30 kg. Portanto, a massa de repouso do elétron é 3 ordens de grandeza menor do que a do próton. Bom, substituindo então essa massa de repouso do elétron na expressão para a energia de repouso, ou seja, multiplicando essa massa de repouso por c ao quadrado, a gente vai obter que a energia de repouso do elétron vai ser da ordem de 8,2 vezes 10 a menos 14 joules. Convertendo, a gente vai ter que esse valor equivale a aproximadamente 0,51 MeVs e, portanto, se o elétron tinha energia cinética de 100 MeVs, somando com essa energia de repouso, a energia total dele vai ser de 100,51 MeVs. Então, mesmo o elétron tendo uma energia cinética 100 vezes maior do que a energia cinética do próton, se a gente levar em consideração a energia de repouso, a gente vê que a energia cinética do próton é muito maior do que a energia total do próton é muito maior do que a energia total do elétron. Vamos para o próximo quadro. Vamos ver então o segundo exercício. Qual deve ser a energia cinética de um elétron para que corresponda à metade da sua energia total? E qual será a massa relativística do elétron nesse caso? Ou seja, qual será a massa relativística de um elétron cuja energia cinética corresponde à metade da energia total? Bom, começando pela mesma expressão que a gente começou no exercício anterior, a energia total vai ser igual à soma da energia de repouso com a energia cinética. Se a energia cinética é metade dessa energia total, então a energia cinética vai ter que ser igual à energia de repouso, que é o valor que a gente acabou de calcular no exercício anterior de 0,51 MeV ou aproximadamente 8,2 vezes 10 a menos 14 joules.
Portanto, a energia total vai ser a soma da energia cinética com a energia de repouso e vai ser o dobro desse valor, ou seja, vai ser 16,4 vezes 10 a menos 14 joules. Bom, então vamos resolver aqui a segunda parte do exercício que pergunta sobre a massa relativística desse elétron. A gente pode escrever também a energia total de uma partícula como sendo o produto da sua massa relativística por c ao quadrado. Então, a massa relativística vai ser a energia total sobre c ao quadrado. A energia total a gente acabou de calcular aqui, que é 16,4 vezes 10 a menos 14 joules. Se a gente dividir esse valor por c ao quadrado, a gente vai ver que a massa relativística desse elétron é de 1,8 vezes 10 a menos 30 quilogramas. Notem como esse valor é diferente do valor da massa de repouso do elétron que a gente viu no exercício anterior, que era de 9,11 vezes 10 a menos 31 quilogramas. Vamos para o próximo quadro. Vamos então resolver o terceiro exercício dessa aula. O exercício diz que antipartículas possuem a mesma massa, mas carga elétrica oposta às das suas partículas. Calcule a energia mínima que seria liberada se 1 grama de antimatéria se aniquilasse com 1 grama de matéria. Se o consumo de energia médio de uma pessoa for de 10 megajoules por dia, calcule por quanto tempo essa energia poderia abastecer uma cidade de 1 milhão de habitantes. Bom, então vamos começar resolvendo a primeira parte do exercício. Essa parte do exercício diz que antipartículas, que são partículas de antimatéria, elas possuem a mesma massa que as suas correspondentes partículas, mas carga elétrica de sinal oposto, mesmo módulo, mas sinal oposto. Então, no exercício anterior, da aula anterior, a gente viu a situação em que um raio gama decaía em um par elétron-pósitron. Um pósitron é justamente essa antipartícula do elétron. Então, por isso que no exercício que a gente resolveu nessa aula anterior, a gente usou para o pósitron a mesma massa do elétron. Bom, então aqui ele pergunta o seguinte: se 1 grama de antimatéria se aniquilasse com 1 grama de matéria, o que significa isso? Significa exatamente a situação oposta a esse exemplo que a gente viu na aula anterior. Na aula anterior, a gente viu esse exemplo em que luz, um raio gama, um fóton de raio gama, ele se transformava em 2 partículas. Aqui a gente está imaginando que antimatéria e matéria vão se transformar em luz, em energia. Então, e ele pergunta também qual seria a energia mínima liberada nessa transformação. Ele diz energia mínima porque a gente pode considerar que somente a massa de repouso desse 1 grama de matéria e 1 grama de antimatéria, ou então a gente pode considerar também que essa matéria e antimatéria tem energia cinética. Nesse caso, se ela tiver energia cinética, além da energia de repouso, vai ser liberada também a sua energia cinética. Vamos considerar aqui que não há energia cinética, então a gente vai utilizar somente a massa de repouso para calcular a energia de repouso. Então, a gente vai ter 1 grama de matéria e 1 grama de antimatéria, totalizando uma massa de repouso de 2 gramas, que no Sistema Internacional em quilogramas, 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Calculando, então, a energia de repouso correspondente a essa massa, ou seja, multiplicando essa massa de repouso em quilogramas por c ao quadrado, a gente vai obter que a energia de repouso vai ser de 1,8 vezes 10 a menos 14 joules, ou seja, a aniquilação de 1 grama de matéria com 1 grama de antimatéria libera essa energia aqui. No mínimo, essa energia. Se tiver energia cinética, vai liberar mais do que isso. Bom, aí a segunda parte da pergunta diz o seguinte: se o consumo de energia médio de uma pessoa for de 10 megajoules por dia, ou seja, se em média uma pessoa comum consome 10 vezes 10 a 6 joules em um dia de energia, ou seja, 10 vezes 10 a 6, 10 a 7 joules de energia em um dia. Então, por quanto tempo
essa energia aqui, que veio lá da aniquilação de 1 grama de matéria com 1 grama de antimatéria, pode abastecer uma cidade que contém 1 milhão de habitantes. Então, olha, uma pessoa consome 10 a 7 joules por dia. Então, 1 milhão de pessoas, que é 10 a 6 pessoas, vai consumir 10 a 13 joules de energia por dia. Se a gente tem, então, 1,8 vezes 10 a 14 joules de energia e 1 milhão de pessoas consomem 10 a 13 joules por dia, a gente vai ter que essa quantidade de energia vai ser suficiente para abastecer essa cidade com 1 milhão de habitantes por 18 dias.